Olá, eu sou a Tati Long e nesse vídeo eu vou falar sobre as fibras têxteis de origem animal. Vou continuar falando. No outro vídeo eu falei sobre as lãs e pelos, agora eu vou falar sobre a seda. A palavra seda é muito conhecida e usada à vontade, sem muito critério. Se um tecido brilha, é macio, é uma seda. É uma sedinha, o pessoal fala assim, né? Mas não é bem assim, né? A seda, ela é um fio de origem animal. E todos os outros tecidos que brilham não necessariamente são seda. Na maioria das vezes é poliéster. Então, agora eu vou explicar um pouquinho o que é esse tecido seda, seda mesmo. Seda de origem animal, né? Então, lá na classificação dos tecidos, nós vemos quais são as origens dos tecidos, né? Então, os tecidos naturais, eles vêm da natureza, eles não são fabricados na indústria. Então, nos tecidos naturais, pode ser de origem animal, vegetal ou mineral. A seda é um outro tipo de tecido de origem animal. Tinha falado das lãs, a outra fonte, né, da onde o ser humano conseguiu, antigamente, já nos primórdios da civilização, lá, tirar um fio fiável a ponto de se transformar num tecido, é do bicho da seda. Ele que fornece para nós a seda. Então tem toda uma lenda que situa o descobrimento da seda junto à esposa do imperador em 2600 e alguma coisa. Em 2400 e alguma coisa antes de Cristo, que o animal ela estaria embaixo de uma moreira e teria caído o bichinho dentro do chá dela. Quando ela foi puxar, começou a sair aquele fio que não se desfazia nunca. E esse era o fio da seda. Então teria sido assim que, por uma descoberta serendípica, né, uma descoberta por acaso, teria se encontrado ali uma fonte de fio que poderia virar um fio têxtil, né, e futuramente tecidos. Para que exista seda, precisa existir duas coisas: uma amoreira e um bicho da seda comendo essas amoras. O bicho da seda, durante a fase da vida dele em que ele é uma lagarta, ele passa somente comendo. Ele fica comendo as folhas da amoreira. O bicho da seda tem um ciclo de vida curto. A mariposa coloca os ovinhos, esses ovinhos eclodem, viram a larvinha, né, que é o bicho da seda. Nesse momento ela vai comer então as folhas da amoreira e chega um momento em que ela sente necessidade de formar o seu casulo para poder se transformar em mariposa e acasalar e ter ovinhos de novo. Aí depois ela morre e os ovinhos que nascem começam esse ciclo novamente. Durante o ciclo de vida do bicho da seda, que é a lagarta Bombyx mori, é feita a seda. Que momento é esse? O momento em que já a lagarta adulta, ela sente necessidade de fazer o casulo para entrar no ciclo de transformação em mariposa, né? E ela então, a babinha dela que sai pela boca dela, ela secreta essa baba, né? Ela gospe o fio da seda e vai enrolando em volta do próprio corpo. Por isso que o fio da seda é o único filamento contínuo natural. Porque o filamento contínuo somente a indústria consegue fazer, né? Mas não, o bicho da seda consegue fazer. A babinha dele, que ele vai enrolando em volta do próprio corpo, é o filamento contínuo da seda. Então, quando ele está completamente formado, forma uma espécie de ovinho redondo, né? E ali ele fica o período em que ele vai se transformar em mariposa. É exatamente no momento em que o bicho da seda terminou o seu casulo, formou o ovinho lá cheio de fios de seda enrolados em volta, que a indústria trabalha com ele. Ela coloca ele em água quente. Nessa água quente tem um outro objeto que consegue separar a ponta do fio e o fio é puxado. Então o animal morre ali cozido, enquanto o fio do casulo dele é puxado para que depois seja fiado e transformado em fio e transformado no tecido brilhante, esse que é a seda. Como é a produção da seda, então,
se ela depende de um animal que está na natureza, né? Na verdade, na natureza, que não tem mais bicho da seda, né? Nascendo na floresta e se alimentando da folha da amoreira. Existem agricultores que têm a produção do bicho da seda e depois a indústria pega esses casulos e transforma em fio. Esses agricultores, eles plantam a amora, pegam a folha e alimentam o bicho da seda. O nome desses lugares é serigaria. O nome desses agricultores é sericultor. Eles então alimentam o bicho da seda. Quando ele sente necessidade de fazer o casulo, ele sobe para dentro dos apartamentinhos, que é a serigaria, né? É o apartamentinho, o kitnet ali do bicho da seda. Ele entra para dentro daquele kitnet ali e começa a fazer o casulinho em volta do próprio corpo. Quando ele forma o ovinho ali, o casulinho completo, esses agricultores, esses sericultores, vendem esse casulo para a indústria, que vai então trabalhar ele. A indústria coloca ele dentro dos tonéis, onde tem o líquido quente, que vai cozinhar ali o casulo, né? Ele morre ali, e é puxado o fio com um outro objeto, onde é encontrado a ponta do fio do casulo, né? E esse fio vai ser trabalhado nas máquinas e vai ser transformado em fio, vai ser fiado, né? Fio têxtil daí, um fio próprio para depois ir para a tecelagem e se transformar em tecido de seda. O tecido de seda nem sempre é brilhante. Crepe de seda, por exemplo, né? Ele é um tecido opaco, todo encrespadinho. E o tecido, por exemplo, cetim de seda, esse já brilha, né? E outros tecidos feitos com seda, né? Todos os tecidos feitos 100% de seda são tecidos nobres. Todas as matérias-primas vindas da natureza têm um valor agregado muito alto, né? Então, o tecido da seda ele não é só caro porque ele é oriundo tem todo esse processo natural de obtenção da matéria-prima. Não, é porque os tecidos naturais, eles têm características, as fibras naturais, elas têm características próprias muito superiores, que já a própria natureza fez com que elas tivessem, né? Uma das principais é o aspecto térmico, a boa troca com o ambiente. Então, quando a pessoa está vestindo uma mesma roupa feita com um tecido 100% seda, ela vai se sentir termicamente mais confortável do que se ela estivesse com a mesma peça de roupa feita em poliéster. Então não é só uma questão de glamour, uma questão de colocar o preço mais alto sem razão, né? Só porque veio da natureza. Por ter vindo da natureza, ele tem características físico-químicas superiores aos tecidos simplesmente feitos na indústria sem nenhum processo tecnológico. Mundialmente, a China é o maior produtor de seda, né? Desse processo todo do bicho da seda até o fio e o tecido já nas tecelagens. No Brasil, nós temos a Brataque, que é uma indústria paranaense, que é a maior responsável pela produção do fio de seda nacional. O símbolo da seda é o S, para que você possa reconhecer um tecido de seda, se comparado com um tecido de poliéster, você vai necessariamente precisar de uma etiqueta indicando a composição, porque a indústria ela consegue imitar bem assim simplesmente o toque da mão. É difícil reconhecer e perceber, não, esse aqui é seda, esse aqui é poliéster. Mas com a etiqueta de origem, né, porque o fabricante coloca isso na venda do tecido, você consegue identificar, não, esse aqui é seda e esse aqui não é, né? E também pelo preço. A seda é 5 vezes mais cara do que, né, um tecido de seda, seja um crepe de seda ou seja um cetim de seda, enfim, um tecido que for. Se ele for 100% seda, ele vai seda pura, né, como se fala nas lojas, ele vai ter um preço elevado e vai precisar ter aquela etiquetinha pendurada ali no rolo, indicando que ele é realmente seda. Existem testes que são possíveis fazer
para saber se uma fibra é de origem natural ou de origem do petróleo, que seria sintético. O teste mais comum dos testes é o teste de combustão. Se você pegar um pequeno pedacinho de seda e queimar, você vai ter um determinado cheiro e um determinado comportamento da fibra se retraindo em contato com o fogo. Se você pegar um pequeno pedacinho de tecido sintético, que digam, é uma sedinha de poliéster, por exemplo, ou um crepe de poliéster, se você quiser saber qual que é seda, qual que é poliéster, o de poliéster ele vai se encolher e formar uma espécie de cola. Você vai ver o petróleo derretendo, assim, ele vai ficar um líquido preto caindo, assim, como se fosse uma cola caindo, né? Então, até se for fazer esse teste, tem que ter bastante cuidado, porque ele pode queimar a mão, né? Então, é até perigoso, mas a forma de se reconhecer é porque todos os tecidos químicos têm essa queima ligada à origem dele, que é a origem petrolífera, né? E os tecidos naturais, eles lembram mais a queima de cabelo, né? Que no caso dos pelos, da seda, coisas assim, ou a queima de papel, né? Mas isso a gente vê mais para frente, conforme for falando sobre as fibras e as suas características. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixe nos seus comentários ou entre em contato. Se quiser saber mais sobre o mundo dos têxteis, as fibras, os fios, a indústria têxtil, as tecelagens, enfim, o universo completo dos têxteis, eu tenho um curso, deixo o endereço aqui embaixo. Você pode conhecer mais e ter acesso aos materiais didáticos também, as fontes todas que foram usadas para essas aulas. Eu agradeço a atenção, até a próxima.